Muito boa noite a todos, bem-vindos então a mais uma sessão destas Semanas de Estudos Teológicos, organizados pela Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa. O dia de hoje será dedicado então ao tema turismo religioso, santuários e evangelização. É com muito orgulho e com muita honra que recebo aqui ao meu lado, tanto do lado direito como do lado esquerdo, dois amigos, e permitam-me que os trate assim, porque é com muita sinceridade que o digo. Infelizmente, por razões inadiáveis, o Sr. Arquiteto José Falcão não pôde estar presente. Um problema de saúde do seu pai, de última hora, impediu de poder estar aqui connosco esta noite. Pelo que teremos connosco o Sr. Padre Carlos Godinho, que será o primeiro a proferir então a comunicação, que falará sobre evangelizar pela arte. O Padre Carlos Godinho é licenciado em Teologia pela Universidade Católica Portuguesa e em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. É também mestre em História e está neste momento também com o doutoramento em altos estudos em História, também da mesma Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. E é presbítero da Diocese de Coimbra, pároco do Luz e Pampilhosa, professor de História do Cristianismo II na Escola de Teologia e Ministério da Diocese e diretor, digamos que é nesta qualidade que está aqui hoje, diretor da Obra Nacional da Pastoral do Turismo. Vai no segundo mandato, no qual também tenho o gosto de poder acompanhar enquanto membro da direção da Obra Nacional da Pastoral do Turismo. Depois, ao meu lado esquerdo, está o nosso amigo José Henrique Parelhada. O José Henrique veio de Barcelona, do Mosteiro de Montserrat, e é também, enfim, um amigo de Portugal e um especialista nesta temática. Ele vai nos falar, enfim, de dois conceitos de difícil definição e difícil conjugação, mas ele vai nos tentar também explicar da melhor forma o conceito de peregrino e o conceito de turista e de que maneira que os dois se podem de alguma forma conjugar. Para acompanhar a conferência do Padre José Henrique foi distribuído um breve índice da sua comunicação. O Padre José Henrique é então licenciado em Direito Civil pela Universidade de Barcelona, é também licenciado em Direito Canónico pela Universidade Pontífica Universal Laterense de Roma, depois foi reitor do Santuário de Montserrat de 1990 até 97 e depois novamente de 2000 a 2008, foi secretário do Secretariado Interdiocesano da Catalunha e Baleares, foi diretor-geral também do Departamento de Turismo, Santuários e Peregrinações da Conferência Episcopal Espanhola entre 2006 e 2015. É membro do CONESTUR, Conselho Espanhol para o Turismo, desde 2008. E, portanto, tem também outra tarefa na área do ensino. Portanto, é diretor também do Studium Theological Monastarienses, afiliado da Universidade Pontifícia de São Anselmo de Roma. Portanto, vamos ouvir com atenção, em primeiro lugar, o Padre Carlos, que fará então, o Padre Carlos Godinho, a sua intervenção sobre evangelizar pela arte. Padre Carlos, faz favor. Só aqui para a frente. Então, muito boa noite a todos. Uma especial saudação a Monsenhor Agostinho Marqueto, que tive o prazer de conhecer aqui agora, nesta noite. É sempre para mim um prazer muito grande voltar a Brácara Augusta, esta cidade e esta diocese, esta arquidiocese, a Arquidiocese de Braga. E neste caso agora para partilhar convosco algumas reflexões que trago por escrito e que partilharei convosco. O PowerPoint tem apenas a faculdade de ajudar também, digamos, a acompanhar naturalmente esta exposição que vou fazer. Então, o tema que me foi entregue foi exatamente este, que está apontado: evangelizar pela arte.
Aprofundar a relação entre a arte e a evangelização pressupõe que estabeleçamos um nexo entre conteúdo e continente, particularmente quando nos referimos à arte sacra em sentido restrito ou à arte sagrada em sentido mais amplo. Isto porque a Igreja necessita da arte como conteúdo da sua ação e da sua expressão, e o agir da Igreja é todo ele evangelizador. Como refere o Papa Paulo VI, na exortação apostólica Evangelii Nunciandi, a comunidade dos cristãos realmente nunca é algo fechado sobre si mesmo. Nela, a vida íntima, vida de oração, ouvir a palavra e o ensino dos apóstolos, caridade fraterna vivida e fração do pão, não adquire todo o seu sentido senão quando ela se torna testemunho, a provocar a admiração e a conversão, e se desenvolve na pregação e no anúncio da Boa Nova. Assim, é a Igreja toda que recebe a missão de evangelizar, e a atividade de cada um é importante para o todo, como está no PowerPoint, Evangelho Nunciandi, número 15. A arte, particularmente aquela que se funda na revelação e a expressa em contexto eclesial, é também parte deste todo, servindo o fim principal da Igreja, a evangelização. Conscientes de que a atividade missionária da Igreja dimana intimamente da sua própria natureza, que, chamada a ser sacramento universal de salvação, é enviada a anunciar o Evangelho a todos os homens. Ora, atendendo a este pressuposto da relação íntima entre arte e evangelização, detenhamos-nos na consideração dos seguintes aspectos: a arte, suas concepções, simbologia e virtualidade evangelizadora, a evangelização pela arte na doutrina da Igreja e, por fim, o património artístico enquanto mediação, fruição e encontro com o transcendente, com enfoque numa dimensão essencialmente prática. Nesta exposição serve-nos de fonte alguma bibliografia e documentação diversa sobre as teorias da arte e sua expressão. Alguns documentos do Concílio Vaticano II e outros documentos pós-conciliares, dos sumos pontífices e da Cúria Romana, a que se somam, nas notas finais, breves indicações pastorais fundamentadas no Magistério Universal da Igreja e da Igreja também em Portugal. Então, ponto 1, a arte do conceito à virtualidade evangelizadora. E vou ter-me brevemente em alguns aspectos do conceito de arte, não existindo apenas um conceito de arte. No intuito de estabelecer a relação entre arte e evangelização, convém compreender primeiramente o que é a arte e qual a sua função. Tarefa nada fácil, porquanto existem várias definições de arte e nenhuma delas logra reunir consensos dos seus teóricos. Sabendo ainda que a concepção de arte foi sofrendo oscilações muito significativas ao longo dos tempos. Segundo Manuel Antunes, o próprio termo arte é considerado uma abstração que se materializa em certos objetos aos quais se apõe o qualificativo de artístico em determinados contextos culturais. E para Jesus Álvares, nenhuma das definições de arte lhe serve como definitiva, pois, como refere-se, a arte não se lhe podem pôr fronteiras muito exatas, porque os caminhos que conduzem a esta afetam mais a sensibilidade do que o entendimento. As teorias da arte enquadram-na em vários campos teoréticos, distintos entre si, essencialistas, psicológicos, institucionais e individualistas. Se, para uns, o fenómeno artístico se expressa por um conjunto de condições a que um objeto deve obedecer para poder considerar-se como arte, como é próprio dos essencialistas, subdividindo-se esta teoria em três grandes conjuntos, a arte como representação, como expressão e como forma, já para outros, como Colin Wood, a arte insere-se na perspectiva da necessidade psicológica do homem, procurando este uma expressão para as suas emoções, cumprindo então a arte o papel de autoconhecimento, ao proporcionar um contacto especial com a ordem dos sentimentos e das emoções. Para outros, ainda, a simples criação é suficiente para justificar a produção artística, não carecendo de mais justificações. É a tese da arte pela arte. Sem nos determos nestas múltiplas interpretações do fenómeno artístico, recolhemos, todavia, alguns contributos que nos são essenciais para a compreensão do objeto artístico e sua respectiva função. Desde logo, Goodman, representante do neo-representacionalismo, na abordagem que faz da arquitetura, é muito claro ao afirmar que o edifício é uma obra de arte apenas na medida em que significa, representa, refere ou simboliza de alguma forma.
E para George Dickey, um dos nomes conceituados de teoria da arte, e para George Dickey, defensor da abordagem institucional, as obras de arte são o resultado da posição que ocupam dentro de um enquadramento ou de um contexto institucional. É a afirmação da denominada teoria contextual. Já Collingwood defende que a obra de arte provoca uma emoção no íntimo da pessoa, sem que ela possa explicá-la. Essa emoção leva a dizer, frequentemente, eu sinto, mas sem saber exatamente o que sente. Não obstante, considero que a partir do momento em que o sujeito expressa a sua emoção, ela deixa de ser inconsciente, passando para o domínio do inteligível e expressável. Ora, sem querer forçar as teorias da arte, podemos concluir que toda a obra de arte é representação e símbolo, não obstante alguns artefactos que possam visar simplesmente uma utilização prática, inserida em contextos institucionais, mas igualmente geográficos e cronológicos, e provocando um sentimento de estupefação e admiração, a emoção, no público a quem se destina. Sabendo, efetivamente, que toda obra de arte é destinada a um público a quem é apresentada, como nos indica, entre outros, precisamente George Dickey. Sublinhando-se ainda a afirmação de que toda obra de arte é forma e função, abrindo-se esta última, a função, a fins muito diversos, em conformidade com a teleologia e a teleonomia do objeto considerado como estético. A arte sagrada, em sentido mais amplo, enquanto pertencente ao culto privado fora dos templos, e a arte sacra, em sentido mais restrito, destinada ao culto público, participam destas mesmas propriedades. Contextualizadas, são representação e símbolo, exercendo a admiração e emoção sobre quem as utiliza e delas é capaz de fruir. Atendendo globalmente à arte cristã, sobre a qual nos temos agora, podemos dizer que para a compreensão dos seus diversos elementos, necessitamos de enquadrar cada um dos seus objetos nos contextos em que surgiram, conscientes ainda de que, provindo do mais íntimo do homem, eles participam daquela evasão do tempo e do espaço que é a condição do espiritual, requerendo a sua dimensão simbólica enquanto verdadeira transcendência que ali se expressa nessa realidade que, na bipolaridade do visível e invisível, que o símbolo consegue conjugar, é essencial à experiência religiosa, já que crer é ver uma parte daquilo que permanece oculto. Na arte, de facto, a sua qualidade simbólica consiste em não ser reduzida a um esquema significativo, mas sim a uma significação já implícita na formatividade em que se nos apresenta. E mais do que uma percepção racionalista do objeto artístico enquanto explicação deste, acedemos-lhe particularmente através da nossa sensibilidade, a emoção e o afeto, mediante a qual nos é facultado o acesso à sua interioridade, conscientes de que a expressão artística é bifronte, isto é, remete a esse algo mais do que o sensível. É nesta perspectiva que vários autores fundamentam a criação artística na sua analogia com a criação divina e com o mistério da encarnação e da redenção em Cristo. Jesus Álvares, ao referir-se à criação artística, apresentando o homem como co-criador, atendendo a que apenas Deus cria a partir do nada e que o homem continua a criação de Deus, diz-nos que tal como a imagem de Deus está impressa no homem, desde a sua criação, por vontade divina, o homem, no seu todo, está impresso na obra de arte que nasce das suas mãos. Ou ainda, como refere Alois Alder, enquanto criação de Deus ex nihilo, o mundo ostenta uma estrutura artística e técnica ao ponto de considerar que da ars divina participa a ars humana. Já no que se refere à analogia com o mistério de Cristo, é o Conselho Pontifício para a Cultura quem afirma que a encarnação do Filho de Deus é o fundamento da imagem cristã. Sendo Cristo a imagem do Deus invisível, é Ele quem nos dá a conhecer. Daí que a contemplação de Cristo, no seu mistério de encarnação e de redenção, é a fonte viva na qual os artistas cristãos colhem a sua inspiração para dizer o mistério de Deus e o mistério do homem, salvo em Jesus Cristo. E o Papa Bento XVI, numa abordagem à relação entre a palavra de Deus e a cultura, expressa que tal relação se evidencia de modo muito particular no mundo da arte. Em sintonia de resto com o Papa João Paulo II, que já antes, citando alguns autores, havia afirmado que a Sagrada Escritura é um dicionário imenso,
e um atlas iconográfico, onde beberam a arte e a cultura cristã, transformando-se numa fonte de inspiração. Assim, não estranharemos que a arte cristã possa ser considerada, a seu modo, um verdadeiro lugar teológico, como indica o padre Chenu, entre outros, porquanto ela é um autêntico testemunho da fé vivida. Podemos concluir então que a arte é um meio singular de evangelização. Ela permite o aprofundamento da fé, a evangelização das culturas e o diálogo com os não crentes, sobretudo com aqueles que, incapazes de receber o ensinamento da Igreja de uma outra forma, acedem à fé pela via da beleza. E posto este primeiro ponto, o segundo ponto, então, desta partilha convosco. Evangelizar pela arte na doutrina da Igreja. O Papa Bento XVI, na sua carta encíclica Deus Caritas Est, afirma que no início do ser cristão não há uma decisão ética ou uma grande ideia, mas o encontro com o acontecimento, com uma pessoa que dá à vida um novo horizonte e, desta forma, o rumo decisivo. Com esta afirmação, o Papa coloca-nos diante da prioridade do amor de Deus, que vem ao nosso encontro, e da resposta humana a esse mesmo amor. A percepção íntima e a experiência deste amor conduz a um dinamismo relacional, pode chegar-se de múltiplas formas. A arte sacra e a arte religiosa, a par dos demais instrumentos de evangelização na Igreja, desempenham aqui uma função própria e singular, quando permitem, a partir do objeto artístico criado, perceber a presença do seu significado íntimo, abrindo ao fruidor a experiência interior do encontro, onde Deus se pode comunicar na sua graça e benevolência. Em tal contexto, a arte desempenha a função mediadora neste encontro entre o homem e Deus. A doutrina da Igreja aponta-nos este telos último da arte, mesmo quando ela se cria em ordem à sua função prática. Naturalmente, a arte sacra, como já referi no princípio, na perspectiva do culto. Os documentos do magistério eclesial assentam tal finalidade num conjunto de conteúdos que podemos elencar desde já nas seguintes ideias fundamentais. No fundo, uma espécie, uma primeira pequena síntese de alguns conteúdos essenciais na referência à arte a partir dos documentos da Igreja pós-Concílio Vaticano II. A arte como expressão e encontro com a beleza e a verdade, a beleza transcendente que permite o acesso ao mistério, a dimensão simbólica da arte enquanto reflexo do mistério e procura do infinito, a arte como mediação e abertura à universalidade da salvação, caminho para Deus, instrumento de aproximação à fé e antevisão da Nova Jerusalém, obra de arte ao serviço da experiência da vida cristã, inclusive da mistagogia, o Papa Bento XVI insiste neste aspecto, curiosamente, a necessidade nos tempos modernos de se proceder a uma reaproximação entre a arte e a fé, e a arte como caminho de evangelização das culturas. Naturalmente, sem descurar, como se deixa subentendido, a dimensão prática de certos objetos artísticos, cuja finalidade primeira é servir com dignidade e beleza para o esplendor do culto. E aí a Sacro Santo Concílio é claro nesse sentido. Ao ponto de o Concílio Vaticano II propor mesmo, para atingir este desiderato, a constituição de escolas ou academias para a formação de artistas e que os candidatos ao sacerdócio sejam instruídos na história e evolução da arte sacra, bem assim como nos princípios que a fundamentam. Na impossibilidade de nos determos em todos os aspectos enunciados, atentemos ao aprofundamento da arte como expressão da beleza e da verdade, abertura ao transcendente e meio singular do encontro do homem com Deus, para a compreendermos como meio privilegiado de evangelização. A Constituição Sacrosantum Concílio do Vaticano II, ao referir-se às artes, aponta-nos do seguinte modo as suas finalidades. Pela sua natureza, tem em vista exprimir de algum modo, através de obras humanas, a infinita beleza divina, e tanto mais serão dedicadas a Deus e contribuirão para o seu louvor e glória, se não tiverem outro fim senão o de contribuir o mais possível para que os espíritos dos homens piedosamente se voltem para Deus. Sacrosantum Concilium 122. Expressão de que podemos reter 3 notas fundamentais. As obras de arte sagrada servem para exprimir a beleza divina, através das obras humanas, para conduzir os homens à sua relação com Deus, apresentando-se assim uma primeira síntese dessa sua finalidade. O concílio introduz um conceito que o magistério pós-conciliar desenvolveu, fazendo-nos entrar no âmago da natureza da obra artística, o conceito de beleza.
Mas a Igreja não se detém numa dimensão meramente estética da beleza em si, enquanto um simples prazer dos sentidos, ou unicamente como fruição gozosa. Considera sim a beleza como expressão da verdade e do bem, condições fundamentais para nos apropriarmos da sua universalidade e valor supremo, que é altamente transcendente. Daí que o Papa João Paulo II, na sua carta aos artistas, datada de 1999, considera que a beleza é a expressão visível do bem, do mesmo modo que o bem é a condição metafísica da beleza. Com esta visão da arte, baseada na intuição de que a beleza não é fim em si mesma, mas sim instrumento e modalidade da visão dos seres, compreendemos então que a beleza, em sentido pleno, é Deus, beleza suprema, revelada em Jesus Cristo, a verdadeira beleza da santidade encarnada, que Deus oferece à humanidade para a sua salvação. O mistério da encarnação, nas palavras do Papa João Paulo II, introduz na história da humanidade toda a riqueza evangélica da verdade e do bem, abrindo assim lugar à compreensão de uma nova dimensão da beleza expressa em toda a mensagem do Evangelho. E eu, desculpem-me que às vezes não vou passando aqui devidamente o PowerPoint, já está este elemento. Ora, partindo daqui então, a Igreja propõe-nos então a via pulcritudinis. Experiência simples do encontro com a beleza causa assombro e emoção, dispondo o coração dos homens, particularmente dos não crentes, para o encontro com Deus e a sua revelação plena em Jesus Cristo, que é caminho, verdade e vida. Quais novos agostinhos do nosso tempo, nas palavras do Conselho Pontifício para a Cultura, os não crentes são convidados pela via pulcritudinis a viver a busca insaciável do amor, da verdade e da beleza, elevando-se da beleza sensível à beleza eterna, para que possam descobrir com fervor o Deus Santo, artífice de toda a beleza. Assim, a via pulcritudinis é um excelente caminho de evangelização. É que a beleza, contemplada com ânimo puro, fala diretamente ao coração e leva interiormente da estupefação ao maravilhamento, da admiração à gratidão, da felicidade à contemplação. Conscientes ainda de que a via pulcritudinis responde àquele desejo íntimo de felicidade que se esconde no mais profundo do coração humano, abrindo-lhe novos horizontes, fazendo passar do efêmero instante que passa ao transcendente e ao mistério. Fim último desse desejo de felicidade e de absoluto que o homem pode encontrar nessa beleza original que é o próprio Deus, Criador de toda a beleza criada. Neste sentido, como refere ainda o Papa João Paulo II, a arte constitui uma espécie de ponte que leva à experiência religiosa e o artista torna-se a voz da esperança universal de redenção. Compreendemos, então, como a arte é efetivamente um meio privilegiado de evangelização, atendendo a que a via pulcritudinis, partindo do objeto artístico, tem, como se afirmou, esta virtualidade de atingir o homem no seu âmago, conduzindo do apreço pela beleza visível à percepção do mistério de Deus e do seu próprio mistério humano. Tarefa que incumbe depois à Igreja dinamizar nesse esforço contínuo de ajudar os homens e mulheres do nosso tempo a passarem do simples encontro com o belo ao encontro com a beleza do Evangelho de Cristo, que a Igreja deve, pela sua missão, anunciar a todos os homens de boa vontade. De um modo particular, quando se apresenta ao público uma obra de arte inspirada pela fé, enquadrada na sua função religiosa, esta revela-se como uma via ou autêntico caminho de evangelização e de diálogo, porquanto, para além de ser expressão do património vivo da Igreja, ela traduz o próprio mistério da fé cristã. Nela está presente o mistério da fé cristã. Neste contexto, a evangelização pela arte são bem expressivas as palavras do então cardeal Joseph Ratzinger, presidente da Comissão Especial para a elaboração do compêndio do Catecismo da Igreja Católica. E vale a pena atermos a este texto do então cardeal Ratzinger, nesta sua função, prefeito também da Congregação para a Doutrina da Fé. A partir da secular tradição conciliar, aprendemos também a imagem e a pregação evangélica. Os artistas, todos os tempos, ofereceram à contemplação e à admiração dos fiéis os factos salientes do mistério da salvação, apresentando-os no esplendor da cor e na perfeição da beleza. Isso é um indício de como hoje, mais que nunca, na civilização da imagem, a imagem sagrada pode exprimir muito mais que a própria palavra, uma vez que é muito mais eficaz o seu dinamismo de comunicação e transmissão da mensagem evangélica.
Termino a citação. Deixando-nos, depois, já na qualidade de sumo pontífice, a exortação a utilizarmos os tesouros da arte que exprimem a fé e nos exortam à relação com Deus. Presentes em todas as cidades e povoados, no mundo inteiro, não só como ocasião de enriquecimento cultural, mas sobretudo como um momento de graça. E esta expressão é interessante do Papa Bento XVI. Não só como ocasião de enriquecimento cultural, mas sobretudo como um momento de graça, permitindo que o raio de beleza que nos atinge, quase nos fere no íntimo, nos conduza a elevarmos-nos rumo a Deus. Posto isto, então, o terceiro aspecto e último: património artístico, mediação, fruição e encontro. A mediação da arte cristã no processo evangelizador da Igreja é hoje tanto mais importante quando nos encontramos na Europa num contexto sociocultural que tende a pressupor a superação do cristianismo, olhando com relativa indiferença. Na verdade, passámos da Europa de raízes cristãs, enquanto um dos fundamentos da sua identidade, para uma nova visão sociocultural europeia, fundamentada quase exclusivamente na razão humana, em que mesmo os valores cristãos, que ainda se conservam, têm agora uma fundamentação puramente imanente, num processo de secularização que nega toda a transcendência, como recorda o Papa Francisco, e remete a Igreja e a vivência da fé para o âmbito do privado e do íntimo. Aliás, essa é a expressão do Papa Francisco no Evangelii Gaudium 64. Mesmo que, paradoxalmente, esta Europa necessite, para além do reconhecimento dessa sua herança cristã, de decidir novamente o seu futuro no encontro com a pessoa e a mensagem de Jesus Cristo, como bem recordou o Sino dos Bispos especial para a Europa em 1991. Ora, é neste contexto sociocultural e religioso que a Igreja deve saber, à imagem do pai de família do Evangelho, retirar do seu tesouro todas as coisas novas e velhas, pondo-as ao serviço da sua missão. Neste sentido, para além dos novos instrumentos de evangelização de que dispõe, a Igreja deve valer-se do seu património artístico para uma nova evangelização. Se, no passado longínquo, em tempo de escassa alfabetização, as obras de arte inspiradas na Bíblia constituíram um meio concreto de catequização, hoje desempenham uma missão similar. Não já pela incapacidade de domínio das letras, mas sim pela necessidade existencial de interpelar a pessoa quanto ao sentido profundo da sua vida e da sua história, onde se abre o horizonte da fé. É que, como refere ainda, também, uma vez mais, o Papa João Paulo II, toda a forma autêntica de arte é, a seu modo, um caminho de acesso à realidade mais profunda do homem e do mundo. Ao mesmo tempo, constitui um meio muito válido de aproximação ao horizonte da fé, onde a existência humana encontra a sua plena interpretação. Assim, para que a arte cristã desempenhe esta sua função ao serviço da evangelização, é fundamental que se salvaguardem três princípios essenciais: a contínua aliança entre a arte e a Igreja, a necessária conservação do património artístico e religioso e a legítima fruição deste património pelo público a quem se destina. No que respeita ao primeiro aspecto, não obstante a dimensão secular da arte, conduziu mesmo, no período que medeia entre os alvores da época moderna e a atualidade, uma progressiva separação entre a arte e a fé, bem como a um menor interesse pelos temas religiosos, urge incrementar hoje esta reaproximação, sabendo que a Igreja sempre nutriu grande apreço pelo valor da arte, reconhecendo inclusive o valor singular das novas formas artísticas adequadas à nossa cultura contemporânea. E quem o sublinha é precisamente o Concílio Vaticano II, na Gaudium et Spes 62. Aliás, o Papa Bento XVI sublinha esta importância da arte, não obstante a insira particularmente no serviço da celebração litúrgica e da mistagogia, ao considerar que a expressão viva da beleza conduz ao elevo pelo mistério de Deus, manifesta a unidade da fé e reforça a devoção. A inventariação e a conservação do seu património tem sido uma outra preocupação contínua da Igreja, consciente da importância do seu valor histórico-cultural e da sua riqueza para o desempenho cabal da sua missão. Assim, mais que uma vez, a Igreja em Portugal reafirmou a necessidade da inventariação do seu património, a sua reta conservação, o recurso a meios modernos de segurança, bem como à formação dos agentes pastorais para que o património desempenhe a sua missão própria. Mas tudo isto em função da respectiva finalidade
do património histórico, cultural e eclesiástico e em conformidade com a própria missão da Igreja, em que sublinha o culto, a catequese, o exercício da caridade, a memória histórica e a identidade da comunidade eclesial. De que podemos relevar, sem omitir as demais, esta dupla finalidade deste património eclesiástico, o seu serviço ao culto e à evangelização. A fruição do património da Igreja, por parte das comunidades, compreende uma multiplicidade de ações, que vão desde a sua utilização viva, no culto, à simples visita ou até ao seu estudo e respectiva exposição académica. E ele hoje é fruído de formas diversas, sabemos, nesta perspectiva. Todavia, a linha com que viemos considerando anteriormente, também a Igreja em Portugal reafirma as virtualidades evangelizadoras do património eclesiástico. Já em 1990, os bispos portugueses explicitavam assim esta sua convicção. A Igreja em Portugal, cito essa nota de 1990, a Igreja em Portugal deseja tornar o seu património devidamente acessível, na convicção de que ele é um precioso meio de evangelização. Pelo que se compreende, semelhante afirmação, na mesma nota dos bispos portugueses, no sentido de disponibilizar a toda a comunidade. E cito uma vez mais, o património cultural religioso não existe para permanecer fechado, em depósitos inacessíveis, em torres de marfim habitadas só por alguns escolhidos. Deve ser colocado ao serviço de toda a comunidade, embora pelas formas e vias consideradas mais adequadas a cada caso. E esta, enfim, sem me alongar muito mais, esta é uma questão que tem estado sempre no debate público, até na perspectiva da pastoral do turismo, e nesta perspectiva de mantermos as nossas igrejas fechadas com medo que as roubem ou de as abrirmos para que as pessoas possam fruir delas. Ora, só assim, permitindo o acesso a este património devidamente aberto ao público, com horários claramente definidos, necessariamente conciliados com as celebrações litúrgicas ou outras, o património artístico da Igreja pode servir verdadeiramente à evangelização. Urge, portanto, pôr em prática estas diretivas da Igreja em Portugal, para que também entre nós, e especialmente na hora presente, este património cumpra a missão que lhe é própria. Conscientes da sua dimensão simbólica, que nos remete, na sua significação, para além do realmente visível, mediante uma experiência íntima de comoção e emoção que nos deslumbra, o património artístico da Igreja gera uma possibilidade de algo íntimo, onde estabelece o verdadeiro encontro com o transcendente, com o amor do Pai, revelado no rosto do Filho. O fim de toda a evangelização. Permitindo que cada pessoa possa dizer hoje, então, como Santo Agostinho dizia no seu íntimo: tarde vos amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde vos amei, eis que habitáveis dentro de mim, e eu lá fora a procurar-vos. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Padre Carlos Godinho. Foi um gosto ouvi-lo nesta excelente reflexão. Queria dar-lhe os parabéns também por cumprir escrupulosamente o tempo definido para a sua apresentação. Acho que nos deixou aqui excelentes indicações e propostas para depois o diálogo no final da próxima conferência. Pedi então agora que trocassem de lugar para darmos início então à segunda conferência pelo Padre Joseph Henrique Parelhada, que nos vai falar então do turista ao peregrino. Esperemos então, com certeza, que nos vai ajudar a perceber melhor estes dois conceitos tão complexos. Vou só dar aqui uma ajuda. Bona nit. Lamento no poder hablarles en portugués. Mi lengua original es el catalán y el español. Les hablaré en español, lo haré poco a poco y por esto les he preparado un esquema para que ustedes puedan seguir y a través del PowerPoint nos iremos situando en cada uno de los puntos que minuciosamente detallaremos en el tiempo que nos ha sido asignado. He preparado un texto largo que ustedes podrán disponer de él a través del Facebook o de la página web.
Pero antes de iniciar mi exposición, quisiera agradecer la invitación a participar en esta semana de estudios teológicos a los organizadores y de manera particular al doctor Barico Pereira por tantos años de amistad. Le conocí que tenía 25 años o 24, por lo tanto hace bastantes años, y quisiera estar a la altura de los ponentes que hasta este momento han participado en esta semana. Mi querido predecesor, que nos conocemos también, hemos sido colegas de departamento, y quisiera agradecer de manera particular, nunca había tenido de oyente a Monseñor Marchetto. Habíamos trabajado juntos, muchas gracias. Tanti anni fa, eccellenza. Habíamos trabajado. Bien. Se me ha pedido que reflexione sobre turismo y peregrinaciones. De entrada, tengo que decirles que el título es equívoco, ambiguo. Del turista al peregrino. ¿No sería al revés? ¿Del peregrino al turista? En todo caso, yo me he planteado cómo el turista puede llegar a ser un peregrino. Y esto exige, por parte nuestra, en esta noche, ante todo una reflexión de carácter conceptual. Porque hoy, yo diría, está aceptado por parte de todos, que hemos profundizado en una reflexión que nos ha permitido distinguir cada uno de estos conceptos, que no son fáciles de distinguir, porque todos, peregrinación y turismo, utilizan los mismos medios. Vamos a ver por qué. Aquí tienen ustedes el esquema. En este momento estamos en la introducción y pasamos ya directamente al concepto de turismo o de turista. El fenómeno turístico ha sido abordado desde diferentes disciplinas, haciéndonos dar cuenta de que el turismo es un fenómeno complejo que abarca ámbitos tanto económicos como sociales. Es decir, el turismo es fundamentalmente una experiencia, ya que son los hombres y las mujeres los que se mueven, los que son turistas. Esta idea la iré repitiendo a lo largo de mi exposición. Los que se mueven son hombres y mujeres que se mueven. Una expresión de Monseñor Carlo Mazza, que he hecho mía, define al turista como un don en relación a la comunidad de acogida, sea del tipo que sea. Por tanto, aportamos una idea nueva. El turista no es alguien que viene a usurparnos nuestro patrimonio o nuestra tranquilidad, sino que es un don para la comunidad de acogida. Esta sucinta definición debería ayudar a los responsables de los santuarios o espacios religiosos al ver al turista, sea cual sea la forma en que se presente, como un don. Y les puedo asegurar que como rector de santuario, y también lo hemos hablado muchas veces en nuestros encuentros, no es nada fácil. La Organización Mundial del Turismo utiliza un criterio básico para definir qué es el turismo o quién es el turista. Y lo hace sobre todo en función de la permanencia, es decir, del tiempo que el turista está en un espacio o en un lugar concreto. La definición de la Organización Mundial del Turismo es: el turismo comprende las actividades que realizan las personas, fíjense, personas, hombres y mujeres, durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros motivos. Recuerden esta frase, otros motivos,
que no sean lucrativos o remunerados. Si a mí me pagan para ir a realizar un trabajo a otro sitio, esto no es turismo, esto es un contrato laboral. ¿Cuáles son las motivaciones que la Organización Mundial del Turismo establece para definir quién es un turista? Que viaje por motivo de ocio, recreo, vacaciones, visitas a amigos y familiares, asuntos profesionales y de negocios, no en tanto en cuanto el que trabaja, tratamientos de salud, religión, peregrinaciones y otro tipo de viajes. Personalmente, he acuñado una definición personal de turista que someto a cualquier parecer mejor fundado y aceptaré las modificaciones que convengan. Teniendo en cuenta este criterio de hombres y mujeres que se mueven, los turistas son los hombres y las mujeres de un tiempo concreto, que viven o malviven al vaivén de las circunstancias económicas, sociales, políticas, culturales y religiosas de su medio. Digo esto porque actualmente, si ustedes han podido comprobar en muchas ocasiones los grupos de turistas que se mueven, nos damos cuenta que son personas que llevan con ellos toda una carga personal fruto del medio de donde viven. Y algunas personas que se mueven, porque hoy en día si no haces turismo no eres nadie, algunas no viven en su medio habitual, sino que malviven, que han tenido incluso que pedir un empréstito, un crédito, para poder viajar y poder contar a sus amigos al regreso de las vacaciones. Yo he estado en París, he visitado el Louvre, quizás solo por fuera, pero yo he estado en París. Viven o malviven, fíjense, que de forma voluntaria y temporal, y por motivos de ocio, descanso, cultura, religión o salud, dejando su lugar de residencia habitual, se desplazan hacia otros lugares en los que se encuentran, ante todo, con unos espacios. ¿Cuántas veces yo había oído a nuestros peregrinos, visitantes, turistas italianos que decían: "Ma la pasta noi la facciamo meglio", es decir, nos han dado pasta para comer, pero nosotros la hacemos mejor. Es decir, que se encuentran con unos espacios distintos, con un patrimonio, unos acontecimientos históricos y pasados en el que viven o malviven otros hombres y otras mujeres. Digo viven o malviven porque en muchas ocasiones el personal que trabaja en los hoteles o en los sitios de acogida de turismo malviven con sueldos de miseria y de vergüenza. Fíjense, hombres y mujeres que viven o malviven, que salen y se encuentran. Esto no es en detrimento de la belleza del turismo, pero hay que tenerlo en cuenta porque en muchas ocasiones, cuando en nuestros santuarios, que es el objetivo de esta ponencia, recibimos visitantes, turistas, tenemos que tener en cuenta de dónde vienen y qué viven para que puedan convertir su situación de visitante, turista, en alguien que a mí me gusta denominar peregrinos del Eterno, peregrinos al menos que se haya movido algo en su interior. El turismo es, por tanto, siempre una posibilidad de encuentro entre personas, con la naturaleza, con los pueblos, con su historia, con su arte, pero siempre encuentro, porque sus protagonistas son los seres humanos. Permítanme una cuestión personal. Cuando yo era novicio, hace muchísimos años, uno de nuestros padres espirituales nos dijo: el amor no existe. Y añadió: existen hombres y mujeres que aman. Lo otro puede ser poesía y a veces comercio. Saltamos al tema del turismo religioso. El turismo religioso, y aquí iré un poquito rápido, esconde ambivalencias internas porque en muchas ocasiones ha servido para modificar el concepto de peregrinación.
Y les voy a poner un ejemplo. En una parroquia, el párroco organiza una peregrinación a Fátima. Estamos en Portugal, Fátima, o São Bento, o Bom Jesús, sí, I'm sorry. Bien. Se apuntan a la peregrinación una señora y le dice al párroco: mira, yo quiero ir a la peregrinación, pero mi marido, que no va a la iglesia, seguramente no va a querer acompañarme. El párroco ya le dice: no te preocupes, a él le diremos que hace turismo cultural religioso. En todo caso, este señor no es ni un peregrino ni un turista, en todo caso es un marido o una esposa enfadados, porque tienen que acompañar al cónyuge respectivo en una experiencia religiosa que no han sabido cómo ofrecérsela. Por tanto, al hablar de turismo religioso, este es un tema muy largo, Barico lo sabe, dedicamos unas jornadas de turismo en la Conferencia Episcopal Española de 4 días a intentar reflexionar para dar un concepto de turismo religioso. Y llegamos a esta conclusión. Por turismo religioso se comprende aquel tipo de turismo que tiene como motivación la visita de lugares sagrados, que pueden ser santuarios, conventos, monasterios, iglesias, ermitas, catedrales. También es turismo religioso la participación en celebraciones religiosas. La Semana Santa de Sevilla, por ejemplo, que es un motivo muy importante en Sevilla, que no es únicamente procesiones, sino que es una experiencia interna de los que participan en ella, para descubrir el genius loci, es decir, el espíritu del lugar que es visitado, es decir, la esencia religiosa, el mensaje que transmite el sitio, el valor histórico, la belleza artística. Esto no excluye, sino que comprende en muchas ocasiones la oración y la celebración de los sacramentos. El turismo religioso, si me permiten voy pasando, no es únicamente por parte de aquel que lo hace, sino que es turismo religioso, sino por parte del lugar donde se es acogido. En muchas ocasiones hay muchas catedrales, hay muchos espacios religiosos que los propios titulares han perdido el concepto de que es un espacio religioso y lo venden o lo promocionan únicamente como un producto turístico. De hecho, se dedicaron otras jornadas a nivel internacional a intentar descifrar qué había sucedido en los espacios religiosos que se habían convertido en destinos turísticos. No es nada fácil. Seguimos adelante. Les voy situando en el esquema: peregrinación y santuario, tiempo y espacio de encuentro. La peregrinación y el santuario. Nos ha quedado ya claro el concepto de turista, hombres y mujeres que viven o malviven, que se desplazan por diversos motivos y que se encuentran con otros hombres y mujeres en unos espacios con una trayectoria y un contenido histórico. Y dentro de este hombre que se mueve como turista está el que se desplaza a espacios netamente religiosos. Para poder hablar de peregrinos, tenemos que tener en consideración dos conceptos: el de peregrinación, que es el elemento dinámico, y el de santuario, que es el elemento estático. ¿Quiénes son los peregrinos que llegan a un santuario? Técnicamente les denominamos el homo viator, el hombre que se mueve. ¿Quién es este homo viator? Miren, a lo largo de los años de mi experiencia como rector de santuario, me di cuenta también que los peregrinos son los hombres y las mujeres que viven o malviven en un tiempo concreto y en un lugar específico o vagando sin techo. Digo vagando sin techo
porque en el Camino de Santiago hay peregrinos profesionales. Es un tema muy complicado, que van vagando sin techo. Pero bien, los que llegan a nuestros santuarios son personas de un tiempo concreto, con unas circunstancias concretas. Cada uno de ellos llega al santuario con su carga de su propia historia personal y, explícito o no, cargados con el bagaje interior de la nostalgia de trascendencia y del deseo de búsqueda de un sentido. Las situaciones con que llegan los peregrinos son absolutamente incatalogables para nuestros esquemas y nuestras normas habituales y constituyen un desafío que necesariamente tenemos que aceptar. Ayer tuve la ocasión de estar en el santuario de São Bento, donde no obstante ser un día ferial, había muchísimos peregrinos y quizás por deformación profesional me gusta mucho mirar la cara de los peregrinos. Si alguna vez quieren descubrir a una persona, no la miren de reojo, mírenla de cara. Y los peregrinos hay que mirarles de cara. Y veía mucha gente, aunque estén rezando, pensaba, cada uno de estos llega con su historia, inclasificable. Lo específico, lo característico de nuestros santuarios es acoger la sed que traen consigo los que atraviesan las puertas del santuario. ¿Quiénes son para nosotros, responsables de santuarios, estas multitudes de hombres y mujeres que llegan hasta nosotros? La respuesta no es fácil, sobre todo cuando caemos en la trampa de establecer clasificaciones. Turista, peregrino. Monseñor Perrier tuvo la luminosa idea en el año 92, en el primer Congreso Mundial de Santuarios y Peregrinos, de decir, les vamos a llamar visitantes. Cuando establecemos clasificaciones mal. Permítanme una experiencia personal. Siendo yo joven rector de santuario, estaba un día en nuestro santuario con el padre Adalberto, que había sido rector del santuario desde el año 1940 al año 1963, que fue al Concilio Vaticano II como uno de los expertos en la redacción de la Sacrosanctum Concilium. En los años 50, el padre Adalberto definía al turismo, esto lo tiene escrito, como, yo no sé si la expresión en portugués la van a entender, nefanda plaga. El turista era visto como una plaga que venía a romper una plaga que venía a romper los esquemas establecidos de una sociedad. 30 años después, un día en el santuario, viendo pasar delante de la Virgen muchísimos peregrinos, me decía, mira, algunos miran la Virgen, otros pasan y casi ni se dan cuenta, pero no te olvides nunca que ella les ha mirado a todos. Fijaos, Padre Alberto pasó de una clasificación fruto de una época a una experiencia profunda de que cuando clasificaba algo se escapaba. En cambio, si nos dejamos llevar por la lógica evangélica, descubrimos con cierto estupor que todos los que llegan a un santuario, sean peregrinos explícitos, visitantes, turistas, despistados, etc., son hermanos y hermanas que la Iglesia acoge en la casa del Padre. ¿De dónde vienen? Pues lo mismo que el turista, pues vienen de un lugar y de un tiempo concreto, de un lugar y de un tiempo complejo, vienen de una sociedad que es la nuestra. ¿Qué buscan en el santuario? Ante todo podemos decir, sin ninguna duda al respecto, que los santuarios son los receptáculos de todos los que buscan algo que no encuentran entre las cosas que el mundo y la sociedad les ofrecen.
¿Cuántas veces en el santuario yo había escuchado, mire padre, yo he ido al médico y el médico me ha dicho que si yo hago este tratamiento quizás pueda superar esta enfermedad, pero yo creo más en mi oración delante de la Virgen que en las medicinas del médico? Evidentemente yo les decía, cumple lo que te dice el médico, pero también reza. Esto para darles a entender que el santuario en muchas ocasiones es aquel espacio donde se busca lo que el mundo no puede ofrecer. El médico ofrece técnica, pero muchas veces no ofrece consuelo. Y si hay algún médico aquí, que me dispense, pero esto es una experiencia que he vivido incluso personalmente. La novedad, si quieren, está en que la gente busca un contacto más directo con Dios. Los agentes de pastoral, los que reciben, son personas exactamente iguales que los que llegan. Y esto es muy importante. Desde el obispo de la diócesis, cuando preside un pontifical en un santuario, hasta el último peregrino, todos viven en un tiempo y en un espacio concreto. Y algunos viven y otros malviven. Y el saber que esta realidad nos une nos permite acogernos mutuamente los unos a los otros. El santuario, al igual que el turismo, es siempre una experiencia de encuentro entre personas humanas. Unos y otros nos acogemos y nos evangelizamos mutuamente. He aquí algo importante a tener en cuenta en todo programa pastoral, en toda organización eclesial, en toda celebración. Todos y cada uno son importantes. Tener esto muy claro nos permite ayudar al turista a que se convierta en un peregrino. Sobre el punto 3, la peregrinación, una experiencia religiosa, les invito a que lo lean en el texto porque es una reflexión muy larga y ahora no daría lugar a poderla desarrollar. Los santuarios, meta o destino de peregrinos, visitantes y turistas. ¿Qué características definen al santuario? Es importante las características del santuario para que los que llegan puedan hacer un cambio. Tantas veces yo he experimentado que los que se dicen peregrinos tienen que convertirse en peregrinos. Porque el hecho de estar apuntado en una peregrinación organizada por el párroco no significa que tú eres un peregrino. Porque puedes ser un marido o una esposa enfadado, o puedes ser un peregrino porque todos los años viajar con la parroquia es siempre mucho más económico. Perdonad, es mi experiencia, es decir, y luego en el santuario el responsable tiene que ayudar a que el título que lleva sea realidad, que es importante. Me parece importante señalar algunas características que tienen que tener los santuarios y que serán la base que nos permita en el ministerio de acogida que el visitante o turista pueda hacer un itinerario interior y de pasar de ser un mero turista o visitante para convertirse en un peregrino. Todos los santuarios tenían que ser expresión de un lugar santo. Es un aspecto absolutamente irrenunciable. Un santuario no es el continente. Digo esto porque el continente es un espacio digno donde vamos a comprar. Digno, porque además hay personas que se ganan la vida allí. Y os invito a que cuando paséis por las que cobran, les digáis buenos días, porque es el santuario de su trabajo, que es muy importante. Gente que vive o mal vive. Bien, esta idiosincrasia que es un lugar santo es irrenunciable. Los santuarios tendrían que reflejar la realidad de un espacio en el cual nos sentimos acogidos por la presencia de Dios y que nos invita a descansar. Por esto los responsables de las peregrinaciones, yo les digo que respiren, porque los peregrinos a veces van corriendo y no pueden gozar del espacio de acogida. Para acoger a alguien
tienes que pararte. De otra forma no te puedes parar. Cuando yo era novicio nos explicaban que había un santo monje que buscaba a Dios afanosamente. Y buscaba, y no lo encontraba. Un día estaba tan cansado que se paró. Y Dios le dijo, finalmente te puedo coger. Digo esto porque en muchas ocasiones en nuestros santuarios organizamos peregrinaciones, tenemos la misa a las 7 de la mañana, el rosario, la comida. Y esto no permite ni al turista ni al visitante ser lo que realmente tendría que ser. Todos los santuarios tendrían que ser un lugar protegido, no el continente. Ya me entienden lo que les quiero decir. Es conveniente que todos los santuarios estén envueltos en un clima de silencio y de oración. Todos los santuarios tendrían que ser lugares de comunión eclesial, donde los peregrinos sepan que es una presencia de iglesia, no que es un sitio donde yo voy y hago mis devociones. No, las haces en el corazón de la iglesia. Y esto los responsables de las peregrinaciones tendríamos que tenerlo muy claro. Finalmente, los santuarios tendrían que ser fundamentalmente lugares de acogida sin distinciones. Y ya para entrar en los criterios prácticos, para ser un espacio sagrado, los santuarios tendrían que estar limpios, ver qué sobra, ver lo que falta y qué tipo de ruidos podríamos suprimir. Cuidar las infraestructuras de acogida, donde haya espacios donde la gente pueda estar tranquila, donde pueda descansar. No es fácil, porque los santuarios también, por otra parte, necesitamos para poder subsistir. Algún cartel que dé la bienvenida. Hace muchísimos años, un monje de mi casa decía, cuando alguien con quien tú has quedado llega muy tarde, no le preguntes directamente, oye, que llevo media hora esperándote. Pregúntale si le ha ocurrido algo. Porque si realmente le ha ocurrido, te lo podrá explicar. Y si ha llegado tarde, porque llega siempre tarde, te pedirá disculpas. Y se establecerá una relación. Por tanto, en los santuarios tenemos que dar siempre la bienvenida. Finalmente, la conclusión. Los santuarios, como decía Juan Pablo II, deberían ser antenas de la buena nueva de la salvación. O como decía el mismo Papa, atajos, caminos, atajos, ¿se entiende? Atallos, a través de los cuales Dios y el hombre se encuentran. Si somos conscientes de esta realidad, todos los que llegan o tienen una misión pastoral en un santuario podrán llegar a ser peregrinos del Eterno. Muchas gracias. La conferencia la tienen toda escrita, por lo tanto, son 22 folios. Muito bem, muito obrigado, Padre José Henrique. Muitos parabéns também pela sua intervenção. Acho que foi muito esclarecedora e também nos deixou aqui, enfim, algumas reflexões que com certeza suscitarão algumas questões. Algumas questões que surgirão aqui com certeza na plateia e outras que vão surgindo também e dar também as boas noites atrasadas às pessoas que nos estão a ver através da internet, porque estamos com uma... Podem perguntar? Podem perguntar. Portanto, se alguém que nos está a ver através da internet pode colocar questões que chegarão até nós. Entretanto, vamos andando e vamos iniciar então aqui um período de diálogo também, permitindo que quem está presente possa questionar os nossos oradores de hoje. Então, fica desde já aberto então o debate para quem quiser colocar alguma questão. A primeira questão, como sempre, é um problema, temos de desbloquear. Há uma questão já que nos chega através da internet. Esta, entretanto, bem, é uma questão um bocado longa, digamos assim,
mas se eventualmente o Padre Carlos puder então responder a esta primeira questão, pode ser que entretanto também surja alguma questão aqui na plateia. Portanto, esta questão foi apresentada por Ermelinda Silva e diz como vê outras formas de arte como a poesia, a dança e a música ao serviço do sacro, ou seja, isto é uma questão. Só se fala nas imagens sempre que se fala de arte sacra. Há património concreto e património espiritual e subjetivo. E só se fala da arquitetura e dos objetos litúrgicos. Se a arte é emoção enquanto arte pela arte, quais são os exemplos que nos dá da valorização deste património espiritual? Será que só pelo que é visível, concreto, é que chegamos até Deus? Portanto, esta é a primeira questão, dirigida concretamente à intervenção do Padre Carlos. Eu diria apenas duas coisas. Enfim, a primeira questão, naturalmente, quando nós falamos de património artístico, se calhar o próprio, até na comunicação, pode ficar um bocadinho essa impressão de que tendemos a olhar apenas para a arquitetura, para as imagens e resumir o património artístico da Igreja apenas nesta realidade. Todavia, sabemos que não é assim. O património artístico da Igreja é música. A música sacra, por exemplo. O património da Igreja é belíssima poesia. Olhemos para os belos poemas de São João da Cruz, por exemplo, ou de outros. Lembrei-me dele, mas tantos outros. Naturalmente que o património artístico da Igreja, de alguma forma, enquadra todas estas formas. A poesia, a música, a escultura, a arquitetura, todas estas dimensões. Portanto, nunca podemos ter aqui uma visão redutora do património artístico. Ele tem que ser visto sempre nessa dimensão alargada. Depois, a segunda questão, e se bem a entendi, remete aqui para uma dimensão. A questão da arte pela arte é apenas uma afirmação, digamos, entre as múltiplas afirmações, na tentativa de explicar a arte que não se explica, e que comecei por considerar isso mesmo, na sequência de alguns autores que o vão referindo, que de facto não podemos assumir uma definição de arte como a definição. Existem várias definições de arte. E, portanto, nessa perspectiva individualista, enfim, aparece essa dimensão da arte pela arte e a arte que se explica por si própria. Para nós, de facto, a arte tem essa dimensão simbólica, esta dimensão, de facto, aquilo que é visível e que depois me leva, a partir do visível, à compreensão do invisível. A partir daquilo que é belo e que me provoca emoção, então eu sou capaz, de facto, de me abrir, na verdade, ao transcendente, sabendo que a beleza é o próprio Deus, como afirmei na sequência do Magistério da Igreja, a beleza é o próprio Deus, Criador de toda a beleza, cito uma vez mais essa expressão. Naturalmente que há aqui depois essa relação entre a minha subjetividade e aquilo que depois é objetivo. Naturalmente que nestas considerações, ao falarmos de património artístico, nós estamos a falar de realidades concretas. Uma igreja é uma realidade concreta. Uma imagem sagrada é uma realidade concreta, objetiva. Uma peça de música é também ela uma realidade concreta, ou um poema é uma realidade concreta, é uma realidade objetiva. E, portanto, é no confronto com essa realidade e a utilização dessa realidade, e foi nessa perspectiva que fiz esta reflexão, é no encontro com esta realidade que eu me deixo interpelar por ela para passar àquilo que ela significa. Não me prendo apenas ao seu esquema significativo, mas para compreender aquilo que está já significado nessa obra. Claro que, se calhar, uma música, eventualmente até a poesia é capaz de ser mais fácil. A poesia expressa, de facto, o mistério que nós procuramos. Ali, muitas vezes, a poesia religiosa tem essa particularidade. Lá está já a indicação clara daquele a quem procuramos. Quando nos deixamos interpelar por um poema, por uma grande meditação, um poema que é uma grande meditação do místico, naturalmente que ali estamos já confrontados, naturalmente, com esse mistério invisível. Mas a experiência da música, talvez aquilo que nos fere lá dentro, como citando aqui, ou utilizando as palavras do Papa Bento XVI, esse raio que nos toca e quase que nos fere, usa a expressão do Papa, de facto nós podemos vê-lo particularmente quando nos confrontamos com uma música, ou quando ouvimos uma música. E quantas vezes nós fechamos os olhos e é aquela música que me toca tão profundamente, que me faz questionar sobre mim e sobre tudo o que me envolve e me faz abrir a um mistério que vai para além daquilo que é palpável e visível. É o tal passar do momento que passa para me abrir a uma realidade como que de evasão do tempo
e de compreensão dessa transcendência. É quase como, em algumas experiências, certamente todos nós já o podemos fazer, é como que o céu estar ali, eu evadir-me de toda a realidade que me envolve e me abrir ao mistério da transcendência que ali se expressa claramente. Eu estou a lembrar-me, por exemplo, quem ouve, se calhar, um dos excertos de uma peça, enfim, sacra. Quantas vezes temos esta experiência de facto, de ali como que nos sentirmos tocados por Deus e nos sentirmos chamados por Ele. E eu poderia agora aqui referir uma outra peça, não interessa isso agora, mas quantas vezes sinto que ali eu sou tocado por Deus e sou chamado por Ele. E aquele momento, que é um momento cronológico, porque eu estou no tempo e no espaço, e não posso abstrair-me disso, porque é a minha realidade, porque sou um ser histórico, mas eu sinto-me como que fora desse tempo e fora desse espaço, e me abro de facto ao transcendente. Bom, parece-me que na resposta a esta realidade, de facto, todo este património, ou património artístico da Igreja, tem que ser entendido nesta dimensão mais alargada. E depois, com este sentido claro, que tem que haver uma realidade objetiva. Depois a experiência subjetiva, porque depois no final da pergunta, no final da questão, fica esta pergunta também, que tem a ver um bocadinho com uma dimensão mais subjetiva, uma dimensão mais pessoal. Essa é a dimensão espiritual que cada um de nós fará, é a vivência espiritual já posterior que cada um de nós fará. Aqui, o nosso enfoque foi no contacto com o objeto artístico que me interpela no sentido de passar da beleza visível à beleza invisível, à realidade invisível, ao mistério que ela encerra. E aí está a dimensão simbólica. Outra coisa depois será a dimensão da experiência pessoal e dessa gestão dessa experiência pessoal, que esse é já um dom de Deus, esse é já também uma questão de responsabilidade minha, mas que me remete já para a dimensão da subjetividade. Claro que eu posso encontrar-me com Deus, não apenas a partir do património, agora já excederia exatamente aquela que foi a minha intervenção, aquela que é a temática também aqui. De facto, uma experiência pessoal, um acontecimento pessoal, muitas vezes é tão interpelador, ou mais interpelador, do que se calhar uma obra artística. Enfim, uma experiência pessoal. Pode ser-lo. E, portanto, partimos daí muitas vezes de outras realidades para o mesmo encontro, e para o encontro com o transcendente, e aqui para o encontro com Deus de uma forma muito clara. Mas essa é uma outra dimensão. Aqui estamos a falar do património artístico, que naturalmente tem que ser uma realidade objetiva que me remete para uma relação com o outro, que é o próprio outro, com o grande, que é o próprio Senhor. Muito bem. Já alguém se anima a colocar uma questão aqui na plateia? Vejo aqui arquitetos, responsáveis de santuários, que lidam todos os dias com estas realidades, que podem eventualmente suscitar alguma questão. Temos ali uma primeira questão, então. Muito boa noite, parabéns pelas comunicações. Eu creio que nos santuários em geral falta no acolhimento oferecermos-lhe o suprassumo da arte, que é a palavra de Deus. Eu gostaria muito mais, porque os salmos são poesia por excelência. Se os santuários tivessem preparados, mas até os salmos de subidas, os santuários, com uma pequenina explicação, se quem acolhe puder também favorecer isso, porque oferecermos só o monumento, por muito belo que seja, é pouco. A música já é muito, mas como o Papa disse bem nesta mensagem para a Quaresma, a palavra é um dom, e o ser humano é um dom. E só no encontro destes dois se pode dar realmente a conversão do peregrino, do que encontra, do que caminha. Naturalmente, quando eu vou a Fátima e participo nas celebrações da Capelinha, das aparições, ou na Basílica da Santíssima Trindade, tenho esse momento de encontro profundo. Mas o comum das pessoas que vai, eu sou do Alto Minho, à Peneda, a São Bento do Cando, mesmo a São Bento da Porta Aberta, ao Bom Jesus, ao Sameiro, normalmente encontro com a palavra de Deus, que é a maneira que Ele tem melhor de nos falar,
está muito deficitária. Eu não sei o que é que o monge de Monserrate gostaria de nos dizer. Naturalmente, vocês têm a escolania e tudo mais para oferecer, são peritos na salmodia, mas acho que esta é uma das carências da maioria dos santuários e dos lugares, digamos, de turismo religioso. Personalmente tengo la impresión de que se ha trabajado mucho estos últimos años para intentar dar respuesta, al menos a nivel español, en las reuniones de rectores de santuarios, encuentros de santuarios de España, se pedía que cada uno de los santuarios aportara a las reuniones nacionales los materiales que ofrecían a los peregrinos. Y sí puedo decirle que en la mayoría de santuarios que yo conozco, los peregrinos disponían de folletos, de carteles, de celebraciones de la palabra para este contacto más directo. Sé que es una carencia de muchos de los santuarios, pero Dios me libre de juzgar lo que hacen mis colegas, porque, como les decía, no es nada fácil. Ahora, yo estoy totalmente de acuerdo con usted, que el santuario, yo lo he dicho de otra forma, tiene que ser expresión de lugar sagrado. Y un santuario es sagrado a nivel cristiano si la palabra de Dios es proclamada. Pero por otra parte, también tenemos que tener en cuenta lo que les decía, que los que llegan, a veces, disculpen la expresión, no les interesa la palabra de Dios, les interesa la Virgen. En todo caso, lo que tienen que encontrar es un rostro amable que les sonría y que les pueda anunciar el Evangelio. Monseñor Le Bourgeois decía que la pastoral de las parroquias y de los santuarios tiene que ser la del buen recuerdo, no la de un párroco que te ha hecho circular rápido, sino de alguien que te ha dicho buenos días, le ocurre algo a usted, y a partir de aquí, miren, para mí el icono del responsable del santuario es el sacerdote Elí del tiempo de Silo. Él era un personaje curioso, con unos hijos que eran, en español diríamos, crápulas. No sé si entendéis la palabra, ¿eh? Sí. De hecho, él murió desnucado. Cuando la madre de Samuel llora ante el santuario, la primera reacción de Elí, ¿cuál es? Anda, vete a llorar a casa de tu marido que vas borracha. Pero cuando la mujer, sin ninguna vergüenza, le abre su corazón, Elí, que al menos a causa del contacto con lo sagrado estaba impregnado, profetiza. Y los rectores de santuarios no somos más que Elí. En todo caso, cuando nos dicen algo, dejar que el Espíritu hable, que sería anunciar el Evangelio. Pero no es fácil, ¿eh? No es fácil. Posso só completar aqui? Sim, sim. Naturalmente que existe hoje uma preocupação, enfim, eu estou a lembrar-me até do Santuário de Fátima, já na celebração do centenário, há dias junto da porta, não é uma porta santa, enfim, será a porta santa, o equivalente a, mas da celebração da celebração dos jubilares, a porta do jubileu, do centenário, estão de facto uns recipientes com algumas indicações muito claras e algumas orientações muito claras, enfim, de como viver a peregrinação e com a palavra de Deus ali também disponível. Eu não sei qual é a procura, que as pessoas, não sei qual é, se as pessoas pegam, se não pegam. Agora, há aqui uma dimensão, de facto, eu também partilho deste princípio de que devemos oferecer sempre a palavra de Deus a quem chega.
nos vários contextos, sobretudo depois nos santuários. Aí o Padre José tem muito mais experiência, já o referiu. De qualquer forma, nós temos depois que olhar também para aqueles que não têm disponibilidade para a escuta ou para pegar na própria palavra. Aqueles que vão com o espírito, se calhar, enfim, de curiosidade, se calhar vão, não como o marido ou outra senhora, mas vão como turistas, ou se apresentam assim, ou se entendem assim, vão se calhar como visitantes, numa perspectiva cultural, naturalmente porque um santuário, enfim, tem uma significação muito própria, vão com alguma curiosidade, mas podem não estar despertos à partida para, de facto, para esse encontro imediato com a palavra de Deus. Por isso, eu retomo aqui as palavras do Papa Bento XVI, ainda cardeal, Ratzinger, ou ainda prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, quando ele afirmava exatamente isso mesmo. A imagem hoje pode ter essa realidade mais expressiva, com uma maior capacidade do que a própria palavra, porque se pode imprimir a imagem do outro no coração humano. Estou agora a interpretar a expressão do Papa Bento XVI, nesse contexto. De facto, a gente não está disponível para o acolhimento imediatamente da palavra. Faz-me lembrar, efetivamente, das catequeses mistagógicas dos primeiros tempos da Igreja, em que Santo Agostinho, e não só, diziam: ainda não vos posso dar alimento muito sólido, tenho que vos dar ainda o leite, porque de facto ainda não sois capazes de vos alimentardes, digamos, de alimento muito sólido. Muitas vezes há gente que vai com esta curiosidade e é a partir daquela imagem e da palavra representada nas múltiplas formas, que se calhar se deixam interpelar. E depois passar dessa realidade, certamente, à outra dimensão, que é de lhe facultar, não podemos esconder-lhe a palavra, não podemos privá-lo da palavra. E, sem dúvida, aí também concordo em absoluto que os santuários devem disponibilizar a palavra pelos meios mais diversos, devem disponibilizá-lo naturalmente a todos aqueles que aí se dirigem e que vão à peregrinação a um santuário. E, nomeadamente, ajudando-nos a reencontrar-se e a encontrar aquilo que é fundamental. Enfim, poderia olhar agora, ou comecei por olhar para o Santuário de Fátima, mas qualquer um dos santuários, ali, muito com esta dimensão, por ser um santuário mariano, muita gente vai, claro, para estar com a Nossa Senhora, mas se calhar ter essa capacidade de perceber qual o centro da mensagem de Fátima, que o Padre Carlos Cabecinhas ainda há pouco tempo nos expôs tão bem no contexto da pregação dos operadores de turismo, e ajudar depois, de facto, a reconhecer e ajudar a reconhecer o rosto do Filho, o rosto do próprio Jesus Cristo. Esse é um esforço que tem que ser feito, também concordo que sim. Mas temos aqui também situações muito diversas. Como é diversa a nossa vida humana? Muito bem. Temos ali uma questão. Boa noite. Parabéns pelas intervenções, muito obrigado pela palavra que vieram trazer até nós. Entre as diferentes manifestações de santuários, nós podemos encontrar os santuários na urbe, como é o caso do Santuário de Fátima, que se desenvolve na Cova da Iria, entalado pela cidade e com o burburinho próprio da cidade. Em paralelo, temos os santuários que nascem e desenvolvem-se no caminho para a montanha, proporcionando o lugar da manifestação privilegiada de Deus, como é o caso do Santuário do Bom Jesus, o caso do Santuário do Sameiro, da Senhora dos Remédios e assim sucessivamente. O silêncio está para a meditação, para o recolhimento, e aí estamos a falar de um silêncio físico. E o silêncio visual estará para a contemplação. Nos diferentes santuários encontramos a arte e a não arte. E alguma da arte desincronizada da linguagem codificada de Deus. Qual é o lugar de vazio para que o cheio tenha a presença? Não estará da mesma forma que nos devemos esvaziar para entrarmos numa igreja e ouvirmos a palavra de Deus? Obrigado. Bem, eu diria também aqui duas questões muito claras. É verdade que nós temos santuários esmagados pela cidade, ou pela cidade que se construiu à volta do santuário, enfim. Mas sempre tivemos esta realidade que
que o homem sempre privilegiou, até pela sua fundamentação bíblica e por uma realidade, diria, até quase antropológica, não sei se eu posso dizer assim, ou pelo menos cultural, também, para além de ser uma realidade espiritual, que foi procurar Deus no alto do monte. Assim é na tradição bíblica. E sempre foi assim. De facto, por excelência, se nós olharmos para os santuários, para muitos dos santuários que pontuam este nosso território, e não só, mas olhamos agora para o nosso território, uma boa parte deles encontram-se como pequenas ermidas ou grandes santuários no alto do monte, onde se pode encontrar Deus. De onde, certamente, o nosso olhar avista o horizonte muito mais largo e onde a transcendência ganha um sentido diferente, também poderíamos dizê-lo assim. Quantas vezes, se calhar, nós nos distraímos do santuário para olhar o horizonte à volta e perceber, se calhar, a linguagem de Deus nesse horizonte que se espraia e que nos faz perceber a imensidão, e essa imensidão nos leva, de facto, as linguagens são sempre realidades complexas e, portanto, o que nos pode interpelar é sempre uma diversidade de fatores. Eu acho que, de facto, esta questão do vazio pode perfeitamente interpelar. É interessante como alguns artistas hoje, e sobretudo até alguns arquitetos hoje, preferem pegar neste aspecto, e nós temos alguns exemplos bem concretos, de facto, de quem prefere esvaziar o espaço e tornar o espaço vazio, para que, a partir do vazio, se possa encontrar, de facto, ou se possa preencher com aquilo que se procura. Certamente que esta é já uma realidade nossa também. Digamos que se por um lado, num tempo, foi necessário representar toda a figuração bíblica como forma de alfabetização ou de catequização, se calhar hoje precisamos muitas vezes, quando temos tanta coisa, até mesmo nesta perspectiva das linguagens, quando nós temos tanta mensagem, tanta palavra, tanta imagem, que vai marcando o nosso interior, a certa altura nós necessitamos, também nessa perspectiva, se calhar necessitamos de nos abstrair da imagem, do excesso de imagem, da palavra, da mensagem, tanta coisa que nós todos os dias vamos repetindo e que nos vai caindo, ou na caixa de correio, ou nas redes sociais, ou seja onde for, e precisamos fugir dessa realidade para ficar a sós connosco, e se calhar um espaço vazio pode levar-nos a preenchê-lo com outra realidade. Mas diria mesmo que hoje, mesmo algumas linhas de arquitetura, eu não vou fazer aqui publicidade de nenhum arquiteto, mas passam também já por aí, e nós sabemos disso, nomeadamente com uma visão que alguns definem como minimalista, enfim, retirando muitos elementos do interior das igrejas, para ficar de facto esse espaço do vazio que possa ser interpelador. Sim, o vazio, sim, o silêncio, ou melhor, o vazio, pode ser preenchido depois com essa realidade interior que eu vivo e que me levará a fazer preencher aquele espaço que me interpela, que no fundo me faz preencher a mim próprio. Quisiera completar la respuesta de mi compañero Carlos desde una vertiente de santuario. El objetivo de toda peregrinación no es únicamente llegar al santuario, sino que estos últimos años estamos descubriendo lo que llamamos la espiritualidad del retorno. La experiencia vivida en el santuario tienes que llevarla a la práctica en tu vida cotidiana. Y tenemos dos ejemplos bíblicos. El primero es la experiencia que hace María. María, después del anuncio del ángel, sale corriendo para ayudar a su prima. En el santuario hacemos experiencia de Dios y tenemos que salir corriendo para que la experiencia vivida sea realidad en nuestra vida cotidiana. Este es un primer icono. Vivida en el silencio. María vivió el anuncio del ángel en el silencio. Pero la vida en casa de Isabel, con un parto de una mujer anciana, no había silencio. Sí, digo esto porque a veces nos perdemos. Y por otra parte hay otro ejemplo bíblico que a mí me hizo pensar mucho. ¿Ustedes recuerdan cuando el pueblo de Israel estaba en el exilio? ¿Qué les dice el profeta
para animarles. He visto venir del cielo la ciudad santa de Jerusalén vestida como una novia. Perdonen, yo de aquí saco una conclusión. Dios solo se ha casado con una ciudad, no con un santuario ni con un monasterio. Por tanto, la ciudad, que es el sitio donde vive la gente, donde vivimos todos, tenemos que llevar la experiencia de silencio que hacemos en el santuario, en la montaña o en estos santuarios urbanos que están en el corazón de la ciudad. Me permito hacer esto porque a veces hablamos del silencio como de una utopía y el silencio siempre exige palabra y acción a favor del otro, porque si no, no es silencio. Dios en su silencio eterno pronuncia una palabra definitiva: Jesús, yo os amo, humanidad, y pasa por la cruz. Não sei se... Sr. Cono, faz favor, uma questão. Temos também aqui mais uma questão via internet, entretanto. Vou ser um bocadinho egoísta, mas, enfim, perdoar-se-me-á. Eu penso que quando pensamos nos santuários, na missão que eles têm, naquilo que se espera deles, não podemos colocar-nos apenas, é uma partilha, depois espero algum eco, na perspectiva de quem lá está, de quem tem que acolher, de quem tem que evangelizar estando lá, de quem tem que manter a beleza dos espaços estando lá. Eu penso que para que os santuários sejam o que devem ser, tem que haver um processo simbiótico. Também as pessoas que os frequentam, que os procuram, têm que estar numa determinada dinâmica, ou esperamos que esteja numa determinada dinâmica, para que os santuários correspondam àquilo que se espera deles. Ou seja, tem que haver aqui um processo simbiótico. Não adianta nada limpar a mata toda se no domingo seguinte é só ossos de frango por todo lado. Não adianta nada estar com uma grande cultura de encontro, se vamos à peregrinação ao Sameiro, ainda está a gente a subir e já vem tudo com a bandeira embrulhada debaixo do braço pelo monte abaixo. Não adianta nada eu estar a pensar numa grande casa de oração, se a grande preocupação é se pode andar de bicicleta no recinto do santuário. Eu acho que este encontro que nós estamos aqui a ter é importante para nós todos, mas para uma consciência coletiva, para percebermos a importância de algumas realidades na nossa dinâmica de vida, seja de vida cultural, seja de vida espiritual, seja de vida artística, seja na dinâmica que for, mas não sei se é exagerado da minha parte pedir que haja uma simbiose muito grande entre toda a gente e que nos sintamos todos corresponsáveis e que não atiremos a carga toda para quem lá está, porque felizmente até, pelo que eu vejo pela experiência, quem lá está é gente esforçada. Estou a pensar nas nossas realidades daqui. Às vezes não vejo é muita correspondência de quem para lá vai. Nem vejo muito um espírito adequado em quem se põe no caminho para lá ir. E também não vejo às vezes comportamentos muito edificantes de quem lá esteve. Estou a ser um bocadinho egoísta. Mas acho que este encontro pode servir também para todos que irmos na conta da beleza que são os nossos santuários. E dos comportamentos que são pedidos não apenas a quem tem que acolher, criar um espírito de envolvência, de ternura para quem chega. Eu acho que a gente até procura fazer isso. Muitos reitores de santuários que eu conheço procuram fazer isso. E estão disponíveis e são sacrificados. Mas acho que há aqui uma consciência coletiva que nos tem que pôr num processo simbiótico de dignificação desses espaços. É só enfim, uma coisita. Eu também tenho que dizer alguma coisita. Só por aí. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que usted acaba de decir, y esta simbiosis, para que se dé en el santuario, tiene que empezar en casa, que los niños tienen que aprender a decir gracias, obrigado. Los jóvenes tienen que decir vosé, no tú, o chao. Esta simbiosis en el santuario solo la lograremos si en la vida cotidiana, que hay algo que es muy importante, si somos amables los unos con los otros. La amabilidad, no sé si es palabra portuguesa, amabilidad es el primer paso para saber respetar. Y estoy totalmente de acuerdo,
Posso só, uma questão, enfim, eu também sublinho aquilo que disse e concordo perfeitamente. É interessante que na pastoral do turismo, e não é agora aqui puxar para a área que é nossa, mas de facto uma das questões, nós olhamos para a pessoa do turista e essencialmente no centro da nossa ação está sempre a pessoa do turista nas várias situações. Mas não só da pessoa do turista, daquilo que visita, enfim, vou usar aqui a expressão do visitante, a culpa se calhar do senhor cardeal, não é? Enfim, mas pronto, mas de quem visita, mas também para aquele que é agente de turismo, seja qual for a sua função, seja um guia, ou seja alguém que está num serviço, um santuário e que acolhe. E nesta formação, e olharmos para estas pessoas, nas suas várias circunstâncias, e depois também na perspectiva da sua própria formação. E quando às vezes nós tendemos a olhar só para a formação técnica, para a formação, até hoje, com esta preocupação, formação litúrgica, o conhecimento da palavra de Deus, enfim, pelo menos os conhecimentos básicos para poder desempenhar a sua função, há depois também essa realidade primeira, a formação humana. E a formação humana para acolher e saber acolher humanamente, mas também, se calhar, a formação humana para saber corrigir fraternalmente. E a certa altura, na linha daquilo que dizia, se calhar a certa altura as pessoas também têm que ter essa capacidade de, diante do outro, saber usar desse acolhimento, de facto, dessa disponibilidade para ouvir, para escutar e para abraçar quem chega, deixem-me usar aqui a expressão do abraçar quem chega, enfim, simbolicamente, mas depois também, se necessário, corrigir fraternalmente. Não é irritarmos-nos. Às vezes também há situações que eventualmente podem não ser um bom testemunho, mas corrigir fraternalmente. A caridade fraterna também se calhar passa por aí. Porque efetivamente é assim, quer dizer, de facto tem que haver essa simbiose. E diria mesmo que se calhar muitas vezes isso também se faz, o Padre José colocou a questão na família. Isto é uma questão de base ao nível da formação. Mas nós, e eu também sou pároco, para além dos serviços, enfim, sou pároco, em primeiro lugar até, essa é a tarefa de todos os dias. E se calhar temos de ser nós também párocos, se calhar nas nossas comunidades, com os grupos que organizamos, e sabermos ajudar as pessoas a serem capazes de assumir as atitudes corretas, e a irem nos tempos corretos, e a estarem nas alturas devidas, e prepará-los também, porque se calhar também nós às vezes, enfim, queremos fazemos, e realizamos uma viagem, ou fazemos uma peregrinação, mas se calhar não a preparámos devidamente nos seus vários aspectos. E também se calhar começa aí, em casa, mas depois também nas comunidades paroquiais. Muito bem. Bom, o tempo vai correndo, nós temos também de terminar. Há aqui mais uma pergunta que surge pela internet, da senhora Henriqueta Coutada, dirigida aqui diretamente ao Padre José Henrique. Ela diz: sou voluntária no Caminho de Santiago, cá está o tema do Caminho de Santiago, que nos é um tema também muito caro, em Portugal e em Espanha, sabendo que no caminho vivem e vagueiam homens e mulheres, ocupando o caminho como sua casa, que atitude devemos tomar com essas pessoas? Tentar tirá-las do caminho? Procurar acolhê-las sempre da mesma forma, como que ignorando que são pessoas, que ali estão por algum motivo que nós não entendemos? Me imagino que esta pregunta viene de lo que he dicho de que en el Camino de Santiago hay que son personas peregrinos profesionales. Cuando digo profesionales, entre comillas. En primer lugar, los responsables de los santuarios y los responsables del camino, y en todo caso los voluntarios que son responsables de un albergue, hay una lección que nos cuesta mucho de aprender, y es aprender a decir no. Porque decir no es exigir del otro que tome posición y yo tome posición. En todo caso, yo diría con este tipo de personas, en primer lugar tiene que haber un diálogo, y en algunas ocasiones decir no. Decir no, pero educadamente, en un sentido positivo, después de haber intentado buscar algún tipo de ayuda de carácter social, en España llamamos asistentes sociales, que pueden atenderles, interesarse por el sitio donde están y no
echarles en el momento, pero decirles la próxima vez aquí no te podrás alojar, porque es ayudarle a que tome partido. El peregrino es alguien que va en búsqueda de un sentido de su vida. El peregrino nunca se puede ser peregrino siempre, porque tiene que volver a su sitio de origen para experimentar lo que ha vivido. Por otra parte, y es un tema que yo le sugiero a esta voluntaria, es una experiencia que estamos haciendo hace ya bastantes años y desde Santiago de Compostela la están observando. Hay personas que hacen el Camino de Santiago sin ningún tipo de preparación física, enferman. En el año 2013, en el Camino del Norte, murieron 100 personas que no podían, ataques de corazón o algún accidente, personas que no están preparadas espiritualmente, y entonces son los que forman parte de estos grupos que se van encontrando con amigos y llegan a Santiago y ni tan siquiera van a abrazar el apóstol. Yo no los juzgo, pero no hay preparación. Y luego hay un tema muy serio en el Camino de Santiago, y es que en algunos casos caminar durante un mes solo, sin confrontar, tenemos suerte de los hospitaleros, que sois geniales haciéndolo, hay personas que pueden tener alguna lesión. Porque entrar 30 días dentro de ti mismo, por esto en los albergues, los hospitaleros hacen un trabajo espléndido y comprendo que les sea difícil decir que no. Muito bem. Acho que temos de ficar por aqui porque amanhã começamos cedo e temos de estar bem atentos e com os olhos bem abertos e com os ouvidos também bem despertos, porque o Sr. Cônego José Paulo Abreu vai nos orientar durante uma visita, logo às 9h30 da manhã, na Sé Catedral de Braga. Depois, para aqueles que não dispõem de transporte, teremos um autocarro que os transportará até, portanto, neste caso, às 10h30 sai da Sé de Braga e iniciamos depois às 11 horas a visita ao Bom Jesus. Portanto, acho que amanhã poderemos também experimentar muito daquilo que foi dito aqui hoje, através da voz e do homem, neste caso, do Sr. Cônego José Paulo Abreu. Fica o convite. Muito obrigado a todos pela vossa presença. Foi um gosto também ter estes dois amigos. Até amanhã, se Deus quiser.